Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kira e hoje eu tô aqui para poder fazer resenha desse livro. Ele foi lançado, gente, em 2003, tá? O nome dele original é Tekit Han. Não sei se é assim que se pronuncia, mas o nome do livro, né, que ficou assim que eles traduziram e tal, ficou como Caçador de Pipas. Então o livro foi lançado pelo autor Khaled Hosseini, né, que é um autor, ele é do Afeganistão, tá? Sendo que depois de muitos anos ele foi morar na França, depois ele foi morar nos Estados Unidos. Esse livro foi publicado nos Estados Unidos. Por sinal, tem duas coisas que é uma opinião acho que pessoal e de certa forma unânime, né? A primeira é a forma como esse livro foi escrito. Apesar dele abordar alguns temas assim diferentes e tal, falar bastante, né, da cultura do Afeganistão e tudo mais, o que torna de certa forma algumas partes do livro até mesmo exóticas, né, porque não são coisas que a gente está acostumado a ler, a vivenciar. Tem muito também da escrita, né, da forma de narrativa dos livros que a gente está acostumados a ler, de literatura estrangeira, né, que a gente recebe, que são tipo os best-sellers, né? Não é à toa que esse próprio livro virou um best-seller nos Estados Unidos e no mundo todo, né? A segunda opinião sobre ele é que eu acho que ele ficou muito famoso também, né? Porque ele foi lançado em 2003, ou seja, tipo 1 ou 2 anos após, né, o atentado das Torres Gêmeas e tal. Então, antes disso, as pessoas não tinham muito conhecimento sobre o Afeganistão e tal. E também tem a questão que se esse livro fosse publicado no próprio Afeganistão, talvez ele não tivesse tido um alcance tão grande como ele teve, né, pelo fato dele ter sido publicado nos Estados Unidos, ele acabar indo para o mundo inteiro. Bom, como eu disse, né, aqui no Brasil ele veio com essa tradução, né, com o nome de O Caçador de Pipas, né? A primeira vez que ele foi publicado aqui no Brasil foi em 2005, mas essa edição que vocês estão vendo aqui no vídeo é uma edição, né, da editora Nova Fronteira e saiu em 2008, tá bom? O gênero desse livro, gente, é ficção e romance. Os temas abordados são diferenças de etnia, classe social, guerras e conflitos, né, com os talibãs, o sofrimento das famílias, a fome, a miséria, né, e as crianças órfãs, né, que acabam sendo abandonadas e tal e perdendo toda a família por causa da guerra. A narrativa, né, desse livro é muito fácil e é muito pontual nos 3 atos, né? Os 3 atos que eu digo começo, meio e fim, né? E ele é escrito como se fosse um diário. Então ele acaba gerando muita curiosidade, porque você acaba de ler uma situação e aí você não consegue, tipo, pensar assim, eu vou continuar lendo esse livro depois, sabe? Ele é um livro consideravelmente grande, vou mostrar pra vocês, olha. Ele é bem grossinho, mas ele é tão interessante e a narrativa dele, assim, é tão convincente, gera tanta curiosidade na gente que a gente começa a ler e quando vê, continua lendo. E quando vê, o livro acabou, entendeu? É um livro muito emocionante, ocorre várias reviravoltas. Por sinal, como eu disse, ele é tão pontual, né, nessa questão de começo, meio e fim, e tão amarradinho todos os acontecimentos, né, que esse livro, ele praticamente já foi feito, assim, pronto para virar um filme, né? Não é à toa que assim que ele fez sucesso, né, começou a realmente se espalhar pelo mundo todo e tal, fazer bastante sucesso, transformaram esse livro em filme, tá? O filme foi lançado em 2008. Eu não assisti ainda, mas pretendo assistir porque eu gostei muito do livro. Creio que o filme vai me fazer chorar tanto quanto o livro. Uma frase que me marcou bastante o livro inteiro e foi repetida algumas vezes, né? Foi a frase seguinte: por você eu faria 1000 vezes. Gente, essa frase, dá vontade até de chorar, assim, emociona. Quem lê esse livro vai entender o porquê que essa frase é tão importante e tão marcante. Bom, sobre o que fala esse livro, né? Esse livro, gente, ele conta a história de 2 amigos, né? 2 amigos que vivem no Afeganistão
eles são de etnia e classes sociais diferentes, né? Quem são os meninos? São o Amir e o Razan. O Razan, gente, ele é um menino rico. Ele é um menino que a família dele toda é respeitada no Afeganistão, entendeu? Pelo fato, pelo fato dele ser de uma família que tem sobrenome, que tem muitas riquezas, né? Eu tive que anotar aqui a etnia deles, porque senão eu poderia esquecer. Eu anotei no papelzinho aqui, vou colar pra vocês. Por sinal, eu fiquei curiosa em saber que etnias eram essas. Porque no próprio livro tem algumas diferenças e tal, mas eu fiquei curiosa com questão de aparência e tal, porque no livro fala tanto o sofrimento que o Amir, né, sofre, que eu fiquei curiosa. Fiquei pensando assim, nossa, mas os dois são do Afeganistão, né, os dois têm a mesma idade praticamente e tal, e andavam o tempo todo juntos. Como assim as pessoas não achavam que o Amir e o Razan eram irmãos? Ou que poderiam ser da mesma classe? O que diferenciava tanto eles? Será que era questão de vestimenta, de educação? O que era, né, de fato? E aí eu vou ler aqui pra vocês, né? É claro que tem mais etnias no Afeganistão, mas essas duas foram as citadas no livro, que são a etnia Pashtun, né? Que são os homens com aquela aparência árabe que a gente está acostumada. Ou seja, como são as pessoas, né, da etnia Pashtun? Essas pessoas, gente, elas têm pele morena, costumam ter um nariz bem alongado, mas não necessariamente largo, mas o nariz é aquele nariz bem comprido. Sabe quando a gente olha uma pessoa morena, independente de ser homem ou mulher, que a gente olha assim, aquela coisa do cabelo grande, escuro, liso, o nariz longo e tal, que a gente olha e pensa assim, nossa, essa pessoa tem cara de árabe ou tem cara de turco, então. E eles costumam ter olhos claros, né? E mais amendoados. É um olho assim mais redondinho, mais amendoado e tal. Agora, os Hazara, não sei se é Hazara ou Hazara, eu acho que é Hazara, tá? Se vocês souberem, gente, vocês deixam aí nos comentários, né? O Pashtun, como eu disse, é uma etnia que é vista como se fosse uma etnia superior aos Hazara, tá? O Razan é Pashtun, né? A família dele é rica, ele tem características físicas dos Pashtun. Já o Amir, ele é Hazara, né? Quem são os Hazaras? Bom, são o povo do Afeganistão que tem uma aparência diferente, né, dos Pashtuns. Eles são facilmente reconhecidos porque eles têm os olhos escuros, né? Enquanto os Pashtuns costumam ter, muitos deles costumam ter olhos verdes e tal, olhos mais claros, os Hazara costumam ter os olhos bem escuros e puxadinhos. O nariz deles é diferente dos Pashtuns, porque enquanto os Pashtuns têm aquele nariz grande e fino, os Hazara costumam ter o nariz às vezes um pouco mais curto e mais achatado. Então, assim, fisicamente olhando eles, você já consegue definir que eles são, né, de etnias diferentes, e por isso acabam sendo também de classes diferentes, né? Por quê? Porque os Pashtuns geralmente são uma etnia que costuma ter uma classe social superior, enquanto os Hazaras são pessoas que têm essa aparência, como eu descrevi, e costuma ser o povo que serve aos outros. Então os Hazaras, eles são muito mal vistos, eles são tratados super mal em todos os lugares que eles chegam. Alguns chamam alguns chamam esse povo de Azar, né? Então eles têm esse apelido muito feio de Azar, gente. Então você imagina, né? Você tá conversando com seu amigo, né? O Razan passava muito por isso. Dele tá conversando com o amigo dele, Amir, dele chegar nas lojas, chegar nos lugares e as pessoas perguntarem pro Razan o que ele tava fazendo com aquele Azar, né? Que era o Amir. Outra coisa também que levava, né, o Amir a sofrer bastante preconceito é que ele nasceu com lábio leporino, tá?
Então já não bastava ele ter essa aparência, ele ser de uma etnia que sofria super preconceito, ele ser um menino bem pobre, ele ainda nasceu com lábio leporino. Mas podem ficar despreocupados que durante o livro ele consegue fazer a cirurgia, né? O patrão dele, por assim dizer, né, o pai do Razan, consegue a cirurgia para ele, pro Amir, e aí o Amir, ele começa a sorrir com muito mais alegria depois que ele tem o lábio dele costurado direitinho, né? Então, gente, o pai, né, do Razan, apesar de ser um homem rico, ele é um homem, assim, com muita empatia. Ele gosta de ajudar as pessoas mais pobres. Então, assim, ele trata bem o empregado dele, que é o pai do Amir, né? Ele e o empregado dele cresceram juntos, assim, desde criança, porque a família, né, Azara, que é empregado, né, dos Pashtun, já estão ali há muito tempo juntos, entendeu? Já vivem, sei lá, mais de 40 anos juntos. Então, o pai do Razan cresceu com esse amigo, né? Depois o pai do Razan se casou com a mãe do Razan, que por sinal morreu no parto, né? O Razan, ele não conheceu a mãe dele. Já o Amir não conheceu a mãe dele, porque assim que a mãe dele deu à luz, logo um tempo depois ela fugiu, né? Na verdade, ela teve um casamento forçado com o pai do Amir, ela não gostava dele. Então, assim, basicamente é isso, gente. Ela fugiu, deixando o marido e o filho para trás. O coitado do Amir, ele sofria, além dele sofrer preconceito por todos os motivos que eu já contei, ainda tinha essa questão das pessoas ficarem falando mal da mãe dele pra ele o tempo todo, né? Você imagina, num país em que tem toda essa questão de vestimenta, né, do povo muçulmano e tal, e aí você você fica sabendo que uma mulher fugiu, deixando a família pra trás e tal, né? Então, assim, bem pesado mesmo. Bom, acontecem várias coisas emocionantes, várias reviravoltas no livro, em que o Amir, ele mostra o tempo todo o quanto ele é amigo do Razan. E o que me deixa mais triste, eu acho que vai deixar qualquer leitor, né, que lê esse livro triste, é como o fato dessa amizade não ser recíproca, né? Porque enquanto o Amir se sacrifica o tempo todo para salvar a pele do Razan, chegando a ficar de castigo, se precisar apanhar, ele apanha, né? O Razan, ele de certa forma sente até vergonha do amigo. Ele é melhor amigo do Amir quando não tem ninguém para brincar. Quando o pai dele recebe visitas ilustres com outras crianças, né, de famílias também ilustres e tal, ele nem chama o Amir para brincar. Ele trata o Amir como se fosse, tipo, só um empregadinho da casa, né, quase um escravo. Então, assim, essas partes do livro me dói bastante. Tiveram alguns acontecimentos no livro que fizeram, né, a amizade do Amir e do Razan estremecerem um pouco ao ponto deles acabarem se separando, né? Mas isso foi até uma culpa, gente, do próprio Razan e não do Amir. O Amir, apesar de todas as traições que ele teve, né, do melhor amigo dele, que era o Razan, ele ainda assim queria continuar essa amizade, né? Ao ponto que chegou a coisas extremas. Vou contar duas situações pra vocês. O pai do Razan se sentia muito preocupado com ele, né, pelo fato do filho dele ser medroso, do filho dele não ter um comportamento dito de macho, digamos assim. Ele via que o garoto fugia de brigas, ele via que o garoto não tinha a voz ativa, que não tomava atitude pra nada, que não praticava esportes, que nem para ser torcedor de esportes ele servia, porque o pai dele chegou a levar ele em estádios, coisas assim. O garoto não se interessava por nada. O verdadeiro amor do Razan era livro, gente. Ele gostava muito de ler. Então você imagina, numa cultura que acaba sendo muito machista, ver um garoto que, em vez de estar correndo atrás de uma bola, em vez de estar aprontando travessuras ou coisas assim, né, ditas de menino, né, ele estava ali preocupado em ler livros, né, e com o tempo querendo ser escritor, né? Quanto preconceito esse menino acabou tendo dentro de casa, né? Mesmo o pai dele se preocupava bastante porque pensava que, de certa forma, ele ia acabar
entre aspas, meio que sujando, né, o nome da família, né, apagando essa coisa, né, de homens fortes, né, da família e tal. E mesmo o Amir sendo apenas um empregado da família, né, ele admirava muito o Amir, porque o Amir tinha muito essa coisa de ser um garoto muito ativo, muito alegre, era um menino que brincava de bola, era um menino que aprontava, que participava das travessuras, né? Era um menino que ao mesmo tempo era muito responsável para fazer as coisas de casa que ele tinha que fazer, mas ele também sabia ser criança, sabe? Ele gostava de soltar pipa, gostava de caçar pipa, né? O nome desse livro, Caçador de Pipas, né, conta exatamente sobre isso, né? Que na época, esse livro, gente, ele passa a história, né, nos anos 70. Então, essas crianças que eu tô falando, o Amir e o Razan, eles cresceram nos anos 70, né? Quando o Afeganistão não era tão perigoso quanto é hoje. É claro que sempre teve violência e tal lá, mas não era tão forte essa questão de guerra, né, e tudo mais. Então conta bem assim, basicamente o antes e depois das guerras ficarem frequentes, né? Para vocês terem noção, as crianças elas viviam soltas, né, pela cidade, brincando, soltando pipa, né? E eles tinham um jogo que era bem divertido, que era o seguinte: eles soltavam pipa. Quem conseguisse deixar a pipa por mais tempo no céu era considerado já de certa forma o vencedor, entendeu? Porque a intenção das crianças era cortar a pipa do outro, né? E aí, quando essa última pipa fosse continuasse, né, ela seria largada no céu. E aí as crianças teriam que correr atrás dela, e quem conseguisse pegar essa última pipa, né, que caía do céu, era considerada tipo a vencedora, né? O Razan e o Amir gostavam bastante de brincar com isso, né? Eles dividiam essa coisa, né, de soltar a pipa, né? Sendo que o Razan, como eu disse, ele era um menino mais ligado aos livros, então ele não tinha fôlego nem pra correr, gente. Ele nunca conseguia pegar pipa nenhuma, porque ele não conseguia correr. Ele corria um pouquinho, já ficava cansado, já tomava tombo, já ficava andando mancando, tal. Enquanto o Amir era um menino tão esperto que ele tinha uma técnica própria para saber onde a pipa ia cair. Vocês acreditam nisso? Que enquanto as outras crianças corriam abobalhadas olhando pro céu para ver, né, para onde que o vento estava levando a pipa, o Amir, ele corria olhando pro chão e conseguia acertar onde a pipa ia cair. E uma dessas vezes, né, os garotos que implicavam com os dois, e principalmente com o Amir, cercou ele querendo pegar a pipa, né? E tipo assim, o Amir, ele prometeu pro Razan que ia pegar a pipa pra ele, né? Pro amigo e tal. O Razan, ele já tava feliz, né, com o feito dele de conseguir, tipo, ser o último a ter a pipa no céu. O pai dele tava orgulhoso dele pela primeira vez, e pra dar mais orgulho ainda ao pai, ele queria muito levar essa pipa pro pai dele. E aí ele não iria conseguir pegar, obviamente. E o Amir, ele foi atrás dessa pipa, sendo que o vento estava muito forte, acabou levando a pipa para mais longe do que o costume, né? Então o menino, em vez de voltar logo para casa, ele passou, tipo assim, muitas horas, entendeu? Para voltar. Fora que no meio do caminho ocorre um acontecimento assim horrível, gente. Os meninos que não gostavam dele, que queriam pegar a pipa, cercam ele. E aí falam que querem que ele dê a pipa. E aí ele diz que não vai dar a pipa, porque ele prometeu que ia dar pro Razan. E nesse momento o Razan, ele consegue chegar, depois de muito tempo andando e preocupado, né, com a demora do Amir, ele consegue chegar a um beco e encontra o Amir e os meninos. Sendo que ele fica com medo, porque ele vê que o Amir tá numa situação crítica, que os meninos estão querendo bater nele. E ele fica pensando assim, nossa, eu sou fraco, né? São, sei lá, 3 meninos querendo bater no Amir. Se eu for, seremos 2 contra 3, porém eu sou fraco, então eu também vou apanhar. Então ele fica naquela do faço alguma coisa ou não faço, e ele acabou não fazendo nada. E isso foi um arrependimento que ele levou pra vida inteira, porque as cenas a seguir foram muito fortes. Pra vocês terem noção, os meninos desistem de pegar a pipa do Amir, porém fazem uma coisa muito pior que vai marcar a vida dele inteira, gente. Dão uma surra nele e ainda
Como que eu vou falar isso de forma que não vai ficar tão agressivo e o YouTube não vai, como é que diz, bloquear meu vídeo? Deixa eu pensar. O Amir é abusado pelos meninos. Se vocês entenderam. Vê se vocês imaginam a cena. Ele apanha e ainda é abusado, né? E aí o Razan vê de longe a calça do menino ficando completamente marrom, né? Ou seja, marrom das fezes e vermelha, né? Do sangue. E o menino, ele volta pra casa mancando muito e pingando gotas, assim, de sangue. E é horrível, porque quando acontece isso, né, é inverno. Então tá frio. E eu nem sabia que lá nevava, né? Não sei se isso foi uma coisa que o escritor inventou ou se lá, realmente, no tempo de frio, realmente isso acontece. E aí tava contrastando, sabe? O chão, né, claro, por causa do frio, com as gotas de sangue, assim, do menino, sabe? Até chegar em casa e tal. Depois disso, o Amir ficou muito abatido. E o que me deixou mais triste é que, além do garoto ficar super abatido, né? E não conseguir ter energia pra nada, fazer só as obrigações dele de casa e tal, toda vez que ele tentava falar com o Razan não dava atenção pra ele, entendeu? Porque ele se sentia tão culpado pelo que ele viu acontecer com a Amir e ele não fez nada pra socorrer o menino, que ele começa a ficar envergonhado, a sentir raiva e não querer ter contato com a Amir. Isso, assim, é muito triste. Tem uma situação com o relógio do pai dele, né? Que ele pega o relógio e aí ele fica com medo depois do pai dele brigar com ele, ou do pai dele bater nele. E aí o Amir acaba fingindo que roubou o relógio do patrão só para poder livrar a cara do Razan. Ou seja, até que ponto chega a lealdade do Amir pelo Razan, sabe? E aí todos esses acontecimentos sempre fica aquela frase ecoando, né? A frase que o Amir falou pro Razan, que é: por você eu faria 1000 vezes. Gente, sério. Esse livro, ele é muito emocionante, ele é muito comovente. Não tem como você não ter empatia pelos personagens, você não sofrer junto com os personagens. Ao contrário dos livros, né, que a gente costuma ler, que tem aquele final super feliz e principalmente aquela coisa, né, do herói, né? A gente passa o tempo todo vendo o Razan fazendo uma besteira atrás da outra, mostrando o quanto ele foi uma criança fraca. Depois ele se torna um homem totalmente sem atitude e fraco, e sempre correndo dos problemas dele em vez de tentar fazer alguma coisa, né? Chega um ponto do livro que a guerra, né, que lá tá ficando muito perigoso. O pai do Razan decide sair do Afeganistão, se muda para os Estados Unidos e leva o filho com ele. O Amir e o pai dele não vão junto porque antes disso teve a questão do relógio, né? E o pai do Amir, sabendo, né, de todas as coisas que estavam acontecendo com o Amir por culpa, né, do filho do patrão, ele mesmo resolve juntar as coisas e ir embora, né? E é uma cena, assim, muito, muito triste, porque o pai, né, do Razan, né, que é o chefe, que é o dono da casa, fica sem entender nada, fala assim: nossa, mas você já cuida da casa há tantos anos, as nossas famílias são tão próximas que nós somos praticamente família, né? Os meninos são praticamente irmãos, porque tanto o Amir quanto o Razan, eles foram alimentados, né, pela mesma ama de leite, já que os dois ficaram sem mãe, né? Um porque a mãe fugiu, o outro porque a mãe faleceu no parto. Então, assim, uma despedida muito triste. E acaba, gente, que o Razan, ele só fica sabendo do Amir e tendo contato com o Amir depois de mais de 20 anos, entendeu? O que é muito triste, porque a guerra tá cada vez pior, o Talibã tá matando todo mundo, tá roubando as casas de todo mundo. As pessoas começam a viver, assim, a extrema miséria, a extrema pobreza, ao ponto de, tipo assim,
das pessoas literalmente não terem o que comer, de encontrarem corpos de pessoas jogadas assim pela cidade como se fosse nada, sabe? Uma cena assim muito, muito triste, bem típica daquelas cenas assim horríveis de guerra, né, que a gente vê nos filmes ou que a gente vê nos noticiários da guerra, né? E aí, gente, uma parte assim que é muito triste é que o Amir, né, depois de todos esses sofrimentos, de tudo isso que aconteceu com ele e a esposa dele são mortos, né? E o filhinho dele acaba ficando órfão. Aí você pensa assim, nossa, mas aí acabou o livro? Não, gente, aí não acabou o livro. O que eu contei pra vocês agora é basicamente até a metade do livro. A parte mais importante mesmo, que eu considero assim, que é assim o ápice do finalmente vai reagir, é quando já chega do meio do livro pro final, né, que aconteceu tudo isso que eu contei pra vocês, e finalmente o Razam resolve tomar atitude e fazer alguma coisa, né? Dessas atitudes, né, que ele fez, a primeira delas foi ele se casou com uma mulher da religião dele. E uma coisa, né, que ficou bem marcante nesse livro é que em vez dele ter um casamento arranjado, ele se casou com uma mulher pela qual ele se apaixonou e ela se apaixonou por ele, sabe? Que ambos eram famílias, né, do Afeganistão que moravam, né, nos Estados Unidos. E foi muito lindo a cena, né, que ambos se declaram, né, que ele pede a mão dela em casamento. Ele já tinha falado já com o pai dele, já tinha conversado com a família dela ficou feliz e deu permissão, mas antes ela vai e conta pra ele, né, que ela não é mais moça, né. Peraí, gente, vou beber um pouquinho de água que eu tô falando demais. Ela conta pra ele, gente, que não é mais pura, ela se apaixonou por um homem e ela fugiu da casa dos pais e viveu com ele por um tempo. Ela só voltou para a casa dos pais dela quando a mãe dela descobriu que estava com uma doença muito séria, que ela poderia morrer, e aí ela ficou mexida com isso e voltou para casa e voltou a seguir os costumes da religião e tudo mais, sendo que nisso a fama dela já tinha se espalhado ao ponto de até no Afeganistão já estavam falando mal da família dela. Então o Razam, quando decide se casar com a Soraya, ele sofre bastante preconceito por causa do casamento dele com a Soraya, entendeu? Todo mundo vê como, ai, nossa, ele se casou com uma mulher que não valia mais nada, coisas assim, comentários bem machistas e bem tristes. Por sinal, eles passam anos, gente, tentando ter filhos e nada, né? Passam 15 anos de casamento e nada de engravidar. Eles descobrem, eles fazem vários exames e não conseguem encontrar um motivo deles não conseguirem ter filhos, né? E aí que a história começa a ficar boa, gente. Por quê? Porque apesar da família dele, da família, né, da Soraya e da própria família, né, do Razam não ser muito a favor dessa coisa de adoção, quando o Razam fica sabendo que o Amir foi assassinado, né, com a esposa dele, que o filho, né, do Amir estava lá jogado, né, pelas ruas do Afeganistão, ele resolve voltar ao Afeganistão mais de 20 anos depois que ele tinha deixado o país para tentar achar o menino. E aí que é o ponto que eu acho que realmente começa a parte mais emocionante assim do livro. Não que antes não fosse, né? Porque como eu disse, eram coisas muito marcantes, mas assim, que começa toda a reviravolta do livro ao ponto dele descobrir que ele e o Amir tinham uma ligação muito maior do que só amizade. Descobrir, né, o motivo do porquê o pai dele fazia muitas coisas, né? Também fala, né, que antes do Amir morrer ele consegue ter contato com a mãe dele por um tempo. Então, assim, é muito feliz essa parte. Enfim, o Razam consegue voltar para o Afeganistão. Tem um trabalhão, né, para conseguir, no meio de todos aqueles órfãos, conseguir encontrar, né, o Amir. Descobre que o menino sofreu quase tudo que o Amir, né, sofreu, né, o filho do Amir, né, acaba passando por situações muito parecidas. Isso dói mais ainda no Razam, né, porque ele fica pensando, caramba, se eu não tivesse feito o Amir ter ido embora, né, da minha casa, talvez ele tivesse se mudado para os Estados Unidos junto com a gente, e aí ele teria um futuro muito melhor, sabe?
Enfim, o livro é muito emocionante, eu não posso me estender mais que isso, porque eu quero que vocês leiam o livro, mas como eu disse, esse é o ponto de partida, né, para o Razamo começar a colocar a mão na consciência, né, e começar a tentar consertar os erros do passado dele, sabe? O que eu acho muito importante, muito gratificante, sabe? Depois dele ter passado a vida inteira dele correndo e tomando atitudes muito erradas com as pessoas à volta dele, ele querer consertar isso, né? E querer salvar a vida desse menino que estava lá largado no Afeganistão, órfão. Enfim, o livro é muito emocionante, é muito bonito, né? Apesar de ser um livro de ficção, você consegue ver vários pontos históricos de coisas que realmente aconteceram no Afeganistão. Então, assim, é bem curioso, né, o livro, né? E te deixa com aquela visão, com uma outra visão do país, né? Porque a gente tem muita visão do Afeganistão, aquela visão de guerra, aquela visão só de coisas ruins, sabe? E ele contando, né, como foi a infância das crianças e tal. Essa parte até conta um pouco da biografia dele, porque o Khaled Hosseini, gente, ele é do Afeganistão e ele cresceu no Afeganistão. Ele se mudou para a França com o pai dele já grande, né? E depois, quando ele já era praticamente adulto, que ele foi para os Estados Unidos. Então ele realmente teve essa vivência que ele coloca no livro, que ele imprime, né, no livro, né, como se fosse memória do personagem, o que eu acho muito interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal, né, para mais dicas. Tem uma playlist inteira só de livro para vocês. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.